Olá, meus alunos do sétimo ano. Nossa aula de ciências hoje é dando continuidade aos biomas florestados. Hoje vamos estudar mata de araucárias. Mas por que recebeu esse nome de mata de araucária? Onde ela está localizada? A mata de araucária, ela está dentro do bioma da Mata Atlântica, principalmente no sul do Brasil. Por que recebeu o nome de mata de araucária? Devido o seu vegetal principal ser uma araucária, um pinheiro. Tanto faz você dizer pinheiro do Paraná, como pinheiro brasileiro. Então, essa mata de araucárias está localizada dentro do bioma floresta Mata Atlântica, principalmente no sul do Brasil. Mas a planta principal, da qual originou o seu nome, que é araucária, ela não está não só no sul do Brasil, especificamente, ela é encontrada em São Paulo, no sul de Minas Gerais e no norte do Rio Grande do Sul. E o clima? O clima da mata de araucária é um clima temperado, como vocês podem observar aí no mapa, no sul do Brasil, clima temperado, esse de azul claro. Então, clima temperado. Esse clima temperado, ele apresenta chuvas regulares, né? Chuvas regulares e estações relativamente bem definidas. Estações, em geral, inverno, frio, e o verão quente. A fauna da floresta, da mata de araucárias, é bem parecida com a da Mata Atlântica, porque esse bioma está dentro da Mata Atlântica. Então, esses animais são bem parecidos, às vezes até comum entre as duas. É uma fauna também que observa aí, ó, bem diversificada, variada e rica também em espécies. A flora, observe que o primeiro lá que vocês estão observando é o pinheiro do Paraná, que é uma araucária, que deu o próprio nome a essa mata, devido a ser a planta em maior quantidade. Mas temos esses outros aí, como vocês veem, ó, o jacarandá, tem a erva mate, tem orquídeas também, tem tipos de bromélia, gabiroba, pitanga, e orquídea, como ele já tem cactos também, olha a canela, são vegetações. Agora nós vamos ver algumas diferenças entre a floresta amazônica e a Mata Atlântica. Em quantidade de espécies de répteis, observe aí a quantidade de répteis na floresta amazônica e na Mata Atlântica. De aves, peixes, mamíferos, anfíbios e a flora. Vale lembrar, né, que a flora são os vegetais, o conjunto de vegetal daquela região. Algumas diferenças também bem acentuadas entre a Amazônia e a Mata Atlântica. A floresta amazônica, ela abrange as regiões norte e centro-oeste. Já a Mata Atlântica já abrange o nordeste, sudeste e sul. As chuvas na floresta amazônica são frequentes e abundantes. Na Mata Atlântica, chove também, bastante, mas com menos frequência e menos abundância em relação da Mata Amazônica. A temperatura da floresta amazônica, ela é bem estável, né?
há uma pequena variação entre 25 graus Celsius a 28 graus Celsius. E na Mata Atlântica, a temperatura é inferior a 20 graus Celsius. Isso é a temperatura média de ambas, né? Árvores altas e bem próximas das outras, isso na floresta amazônica. Já na Mata Atlântica, as árvores são mais um pouco distantes, mas as copas são bem próximas também. As árvores são finas e raízes bem profundas para fixar bem a planta. Vamos agora para os manguezais. Os manguezais é um outro bioma também. Ele está encontrado em áreas onde ocorre o encontro de águas do mar, que é água salgada, com a água do rio, que é água doce. Então, esse encontro, essa mistura dessas duas águas, se torna salobra, porque a água do mar é salgada e a água do rio é doce. Então, misturou, ficou salobra. 50% dos manguezais do mundo estão aqui no território brasileiro, principalmente aí no litoral, como vocês estão observando, em toda essa faixa verde aí do litoral. A temperatura varia muito em um mesmo dia, dependendo da região, né? No Nordeste, aqui no Nordeste, a temperatura dos manguezais chega a 38 graus Celsius. Já no Sul, como é mais frio, a temperatura chega a 10 graus Celsius. Então, é uma diferença bem acentuada no mesmo dia, para o mesmo bioma, porém em regiões diferentes, Nordeste e Sul brasileiros. Os manguezais, eles apresentam condições inapropriadas para certas espécies de vida. Quais são essas condições que não permitem que muitas espécies sobrevivam? Justamente a umidade elevada, o teor de oxigênio na água é baixo, por causa do solo lamacento e compacto, fica duro logo a lama, né, pode endurecer, então dificulta a penetração de oxigênio no solo e na água também. A elevada concentração de sal no solo, devido à água do mar, que é bem salgada, e passa por eles, então deixa ali o sal, então o solo tem uma grande concentração de sal, que isso não permite a sobrevivência de muitas espécies, né? E algumas regiões, as temperaturas também são bem altas. Porém, diante de todas essas condições consideradas hostil para muitas espécies, os manguezais também são considerados de verdadeiros berçários. Por que eles são berçários? A gente sabe que berçário, numa maternidade, é onde estão os recém-nascidos. Então, esse bioma, os manguezais, são considerados de berçário porque são os lugares onde ocorre desova de peixes, de camarões, de siris e de caranguejo. Por isso que ele é considerado esse berçário. A fauna. Os manguezais, eles são, como eu falei, são verdadeiros berçários para a desova de peixes, camarões, siris e caranguejo. Apresenta algumas condições inapropriadas para a sobrevivência de muitas espécies. E olha aí um dos animais, né? Aí nós estamos vendo peixe, ave, crustáceo, como o caranguejo, a vegetação. A vegetação, vale lembrar também que vegetação é uma espécie de ser vivo. Então, as condições inapropriadas também não permitem a existência de muitos tipos, de muitas espécies de vegetais. A vegetação dos manguezais possui uma altura média de 3 metros a 6 metros, né? Entretanto, algumas podem alcançar até 12 metros de altura. As espécies de mangue possuem caule espora,
Observe nessa imagem aí, caule escória é aquela que tem a forma de um V invertido, forma de escora, para sustentar a árvore longe da água, suspensa na água. As raízes, né, são respiratórias, que também pode ser chamadas de pneumatóforo, como está mostrando a primeira imagem. Observe que elas estão para cima, acima da superfície dessa lama, desse solo lamacento. Todos esses pontinhos aí que a gente vê, não é galho morto, seco, aí são raízes, são chamados de pneumatóforo. Por quê? Como o solo tem pouco teor de oxigênio na água também, daí, devido à lama, essas raízes apontadas para o ar é para retirar uma boa quantidade de oxigênio do ar para a planta respirar. Esses manguezais, eles sofrem muitas destruições, eles sofrem muita degradação por parte do homem, principalmente na questão dos aterros. Olha aí, ó, aterros nos manguezais. Observe a imagem. Tem sofrido rápida degradação devido à ocupação do homem, à ocupação humana e à utilização dessas regiões com aterros. Moradias humildes, observe como são as moradias aí humildes sobre estacas, chamadas de palafitas. Os aterros, ele causam diminuição de peixes e camarões, porque eles vai aterrando, então vai acabando com o habitat dessas espécies. Então, vai desaparecendo também os peixes, os camarões, que se desenvolvem nesses manguezais. Lembra quando eu falei que eles são considerados verdadeiros berçários para a desova deles? Pois é, se esses manguezais são aterrados, não tem onde esses peixes, esses camarões, realizar suas desovas que se desenvolve nesses manguezais, ocasionando assim o desequilíbrio tanto ambiental quanto ecológico, porque e econômico também, né? Porque os peixes vão diminuindo, os camarões vão diminuindo, que eles estão perdendo o local, o seu habitat para suas desovas e os desenvolvimento de sua vida bem no início de sua existência. Outras degradações, além dos aterros, são as fazendas de criação de camarões, pois destrói áreas de abrigo de mariscos e peixes. Então, a gente observa que os aterros, né, e essas fazendas estão, de fato, destruindo, diminuindo a quantidade de manguezais. E os manguezais desaparecendo, vai também desaparecendo espécies de peixes e de crustáceos, como nós vimos. Meus amores, nossa aula termina aqui, e o meu abraço, fiquem em paz, fiquem com Deus.